do primeiro ao último. Não, de vez em quando escapa umzinho. Exatamente. E, veja, as pessoas elas vão introjetando isso, além da Rede Globo, etc., e não se dão conta. Tem uma aula da gente aqui que a gente trata exatamente sobre esse exercício de autoconsciência do senhor. E veja, quantas coisas que estão dentro ali, na sua vida, quantas coisas você não viveu que foi por puro desejo mimético, que foi por pura ideia fixa boba, que não serviu de nada, e não tinha uma substância, não tinha um eu, não tinha um eu. Sempre era um papel social, sempre era uma versão rebaixada de você mesmo. E olha, eu acho que de tudo que o senhor fez, essa tomada de consciência do eu que algumas pessoas estão tendo, saindo de um exercício de autoconsciência como uma autocontemplação narcisista para algo realmente efetivo, tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, e tem uma parte que eu não sei. Nesse primeiro momento, é claro que o senhor, obviamente, o trabalho do senhor é civilizacional. Os efeitos do que o senhor veio fazer ainda vão se alongar por muito tempo, muitos anos. Mas agora eu vejo que o maior ganho é exatamente essa tomada de consciência do sujeito na realidade, tomada de consciência de si, no sentido do Luiz Lavelli mesmo. Claro. Eu acho que o caminho é por ele. Tem que começar por isso. Se não tem isso, o resto é tudo furado. E nós não podemos consertar a política brasileira, senão não consertamos isso aí. Isso aí começa com a educação doméstica, depois da educação escolar. Se não dá essa noção para a pessoa, né, de quem é você, quem é que está falando, né? Quem é esse sujeito que está falando, né? Porra, você não sabe se quem está falando é você ou a Rede Globo, meu Deus do céu. Olha, eu já fiz esse teste várias vezes, eu pergunto para a pessoa, de onde você tirou essa ideia? O sujeito responde argumentando em favor da ideia. Eu digo, mas eu não pedi para justificar a ideia, eu pedi para contar a história dela, de onde ela veio. O cara não sabe. Então, se você não sabe de onde veio a sua ideia, você não conhece essa ideia, meu Deus do céu. Então, você não sabe o que está falando. Mas, então, vamos fazer, a pessoa pergunta, bom, quem foi que influenciou o seu pensamento? Bom, são milhares de pessoas. Né? Eu sigo muito aquele negócio do Leibniz, eu concordo com tudo quanto eu leio. Né? Então, na hora que eu estou lendo aquilo, eu concordo, aquilo virou meu. Mas a origem não é minha. Então, como é que se diz? Eu ainda estou devedor de um sujeito fora. Então, em parte, quando eu assimilo uma ideia de um sujeito, eu estou assimilando outras sem eu perceber. E um dia essas outras vão aparecer. Então, tudo isso é um processo muito rico, muito complicado. E, na verdade, isso é apaixonante. A pessoa que faz isso, começa a fazer isso e não quer parar mais. Né? É justamente o que o senhor fala do rastreio da origem das ideias, né? Mas, assim, aquilo que eu estava tentando explicar, a gente está falando aqui, é o seguinte: da nossa experiência conosco e da experiência com os alunos e da nossa troca de experiência com outros alunos seus que têm um trabalho pedagógico ao redor do país, como o professor Rafael Nogueira também, com o Flávio Morgenstern, com tantos outros que vieram aqui, professor Felipe Neri, tantos outros, o que a gente vê é que falta justamente um primeiro passo, que é o exercício das faculdades humanas que possibilitam a pessoa ter uma atenção, né, uma memória e uma compreensão mínima da linguagem que lhe dará acesso às experiências humanas que não são suas. Sem dúvida, isso. Inclusive para que ele consiga narrar para si a sua própria história, como o senhor está falando, porque poder falar a palavra eu, como o senhor também diz, não é automático, é uma conquista, né? Então, o que a gente está tentando fazer, porque inclusive foi algo que a gente de início até caiu, né? Você tem essa tendência, eu acho que os alunos seus, né? E nós já passamos por isso, tem a tendência de pular as etapas que o senhor mesmo manda. E depois a gente viu que dava errado e voltou, né? Que é justamente o que o senhor diz lá. Começa o cofre, o senhor diz, olha, não tem como estudar filosofia sem estudar literatura, latim, sem estudar poesia, porque a experiência humana que vai ser adquirida ali, o vocabulário, então a gente está tentando empregar tudo isso. Então, quando a gente
um aluno aqui, a gente pega alunos que têm uma carreira profissional e uma respeitabilidade social muito grande. No entanto, eles têm até a humildade, que nos foi surpreendente, de sentar e assistir aula conosco, né? E a gente pega lá, primeira coisa é pegar um poema e botar no quadro, dizer, tá, o que é que significa isso? E aí, depois que a gente manda o exercício, porque basicamente ninguém consegue dizer objetivamente as coisas, a gente passa por tudo aquilo que o senhor falou que é necessário, né? A recitação em voz alta, a memorização, a pesquisa de palavras no dicionário, porque a gente vê que todo o nosso vocabulário está contaminado pela distorção cultural presente. Então, por exemplo, o primeiro poema que eu trabalho é o Nel Messo del Camin, do Olavo Bilac, né? Começa, cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste. E aí eu pergunto às pessoas, o que é triste? Ninguém sabe dizer. O que é fatigado? Ninguém sabe dizer. O que é sonho? Ninguém sabe dizer. O que é povoado? E por que tinha alma povoada de sonhos? Ninguém sabe. Então, a gente está tentando reformular a pedagogia seguindo a linha tradicional, mas chegando ao ponto que as pessoas realmente estão, para que nós, pela nossa própria experiência conosco mesmo, a partir do que o senhor fala, consigamos dominar por completo essa primeira etapa da linguagem, do imaginário, né, da atenção, da memória. Agora, você imagina o que acontece com o sujeito que sem ter aprendido nada disso, ele vai para a faculdade e os caras dão Heidegger para ele ler. O que vai acontecer? Vai ser um monstro. Não é que ele não vai entender, ele vai entender o treco totalmente errado, outra coisa completamente diferente. Exatamente. Então, assim, para que essa primeira parte ela não seja um empecilho na persecução das coisas mais elevadas e teóricas que o senhor fala lá na filosofia, né? Então, você tem toda uma coisa que é muito difícil para a nossa geração, como disse o Rafael Falcon, é saber que as coisas têm uma ordem, né? E a gente fica tentado a pular para essas outras coisas e daí chega aos resultados desastrosos, que inclusive nós temos nacionalmente, né? E graças a Deus chegou num ponto que a gente entendeu isso, que não era possível fazer nada, nem um movimento político, nem um grupo de pressão na escola, nem um grupo religioso, se você não buscasse refundar individualmente e as pessoas se auxiliassem mutuamente, como o senhor também fala lá, né, do idem vele e idem nolem, que o senhor diz isso abertamente, né? Eu quero que vocês aqui, alunos do COF, se tornem um grupo de amigos que buscam as mesmas coisas e se auxiliem mutuamente, porque na sociedade brasileira isso está ausente. E graças a Deus, inclusive, vou até falar isso para o senhor, porque é importante que o senhor saiba. Quando eu comecei a ver as suas coisas, eu estava vendo coisas do Movimento Pro Vida, estava vendo coisas da igreja, aí eu cheguei no True Speak, lá por 2008, 2009. E aí eu vi o senhor falar aquelas coisas, naquele linguajar, né, esculhambando todo mundo, mas ao mesmo tempo trazendo um negócio assim que ia destruindo toda a cosmovisão que você estava inserido. Eu disse, porra, isso é fenomenal. E aí eu fiquei agoniado e rezei a Deus, assim. Eu disse, meu Deus, eu tô vendo que tá tudo errado, e eu queria fazer alguma coisa a respeito. Agora o senhor manda aí uma galera para fazer comigo, porque sozinho não vai dar. No dia seguinte, um rapaz veio me chamar para pastoral universitária da Faculdade de Direito aqui, pública da UEPB. Aí eu disse, isso é negócio de comunista, eu estava descobrindo as coisas, né? Aí isso é negócio de comunista, teologia da libertação, eu não quero saber dessa merda não, vá se lascar e tal. Aí o rapaz, não é isso não. Aí eu, tá bom, eu vou, agora se for para lá e for isso aí, eu vou esculhambar todo mundo. Chegando lá, eu encontrei Taiguara, né, Fernandes, Danilo, Bruno, e a partir dessa oração, Deus, a partir do que o senhor mostrou, eu rezei, e Deus providencialmente me fez encontrar essas pessoas que há mais de 10 anos nós mantemos uma amizade, assim, em todos os níveis mais profundos, né, de busca da verdade, do conhecimento, e somos padrinhos dos filhos uns dos outros, nos reunimos semanalmente para discutir. Então, assim, isso que o senhor falou também, né, de falar a própria voz. Essas coisas que a gente está discutindo com o senhor é o que a gente discute no sábado de madrugada bebendo. Há muitos anos.
Então, a nossa conversa não se diferencia, até as mulheres às vezes reclamam, mas aí agora já espero que estejam se adaptando. Entrando na conversa depois. Hã? Elas acabam entrando na conversa também. Então, Me dá 1 minuto para eu ir no banheiro, tá? tá bom. Pode esperar? Pode. Enquanto o professor vai no banheiro, fala aí da formação para o pessoal. Fala você que eu vou no banheiro também. Ah, meu Deus, então depois corta essa parte. Vou esperar vocês voltarem. Depois Tem mostrar. como cortar não, rapaz. Fala. Bem, pessoal, tudo isso que a gente está conversando aqui é a substância da nossa formação básica online do Instituto Borborema, Literatura, Linguagem e Imaginário. São 5 cursos, né? São 6, na verdade, né? Resgatando as dimensões básicas da leitura, que é o que tem o teste do poeminha da Cecília Meirelles que eu falei. Curso Prática e Leitura de Prosa, 16 aulas que eu ministro, que a gente trabalha com Marcos Rebelo, Zé Geraldo Vieira, Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, Ernest Hemingway, Flaubert, Bernanos. Temos o curso de leitura de poesia com o Matheus Mota Lima, que vocês estão vendo aí. Temos o curso básico de latim com o Felipe Gonçalves Assis. E temos essa é a parte de educação da inteligência. Temos também a parte de educação da vontade, que são 2 cursos, dentre os quais o Como Vencer a Preguiça de Estudar pelo Encontro da Vocação, que eu ministro, são 10 aulas, que fala disso tudo, de sinceridade interior, de você mapear seus desejos miméticos, etc., você se colocar diante da morte com o necrológio, para depois aí você ver onde você é preguiçoso de fato, o lugar dos estudos existencialmente colocado na sua vida, e o vida das virtudes cardeais aplicada à vida de estudo, ministrado pelo querido Pedro Augusto. Então, são 79 aulas, já, na verdade, na proposta de venda estava com 78, mas já serão 80, porque a gente sempre vai, conforme os alunos vão mandando e-mail, conforme vão mandando, a gente vai gravando aula extra, então já tem 2 aulas extras confirmadas aí que a gente vai gravar esses dias. Então, 80 aulas, você também tem um cronograma, 2 cronogramas de aula para você seguir, cronograma A e cronograma B, para você conseguir se organizar, e fichário, folhas de fichário, uma para cada curso, para você poder anotar o tema de cada aula, você poder mapear o quanto que você aprendeu de cada tema, e do que faltar você montar esse seu repertório de ignorância, se for o caso, você voltar, reassistir uma aula. Então, isso é o começo para você conseguir, através da literatura, da educação da inteligência pela literatura e pela expressão linguística, você reformular a sua linguagem, todo o seu diálogo interior e, portanto, você conseguir se instalar na realidade do jeito que nós estamos falando aqui. O professor Olavo, ele é a grande influência intelectual nossa, o trabalho do professor Olavo, que é civilizacional, e quando eu digo isso, eu penso nos termos do Thomas Sowell, né? Civilização é religião, alta cultura e linguagem. Se vocês olharem o que o Olavo de Carvalho veio fazer, né? Deus permitiu que o Brasil tivesse o Olavo de Carvalho, porque ele está restabelecendo tudo isso, até religião, né? Eu me converti por causa do trabalho do professor Olavo de Carvalho, e conheço várias outras pessoas que se converteram por causa disso ao cristianismo, e nem preciso falar da parte de alta cultura e linguagem, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, acessem, o link está na descrição, serve tanto para quem não tem a mínima ideia de como fazer isso, para quem fica meio perdido ali naquelas primeiras aulas do COF, como é que eu faço isso, como é que eu vou ler, etc. Esse curso vai te ajudar nisso daí. E se você já é uma pessoa lida, já é uma pessoa que tem experiência com literatura, certamente vai te ajudar também, porque lá vai ter alguma coisinha que com certeza vai ajudar na sua percepção literária e vai desenvolver ainda mais a sua inteligência. Então, o Matheus voltou. Matheus, quer comentar alguma coisa até o professor chegar, por favor? Pessoal, é uma alegria para nós aqui imensa estar conseguindo falar com o professor aqui. Espero que vocês relevem qualquer erro, não é algo corriqueiro você estar diante de uma pessoa da estatura intelectual, né, e madura do professor e que tanto teve impacto na nossa vida. Estamos aqui tentando transmitir tanto o resultado do nosso trabalho para que ele veja, né, que realmente há pessoas, não só nós, graças a Deus,
que foram impactadas e muito e que estão tentando levar adiante esse legado que ele nos passou, graças a Deus. E nosso esforço, e esse é o esforço que a gente quer convidar a todos a tomar, por isso que nós nos propusemos a lançar depois de 4 anos aí essa formação, né? 4 anos com ela, fazendo-a presencialmente e nesse percurso inteiro continuando a nossa própria formação, é o meio pelo qual nós buscamos efetivamente cumprir esses primeiros passos da educação tradicional, que também o próprio professor Olavo fala no início do COF, né? Que está eivado desses problemas morais e psicológicos e tudo isso. E a gente convida a todos a fazer isso porque a gente percebeu que sem isso não é possível fazer mais nada. E, além do mais, essa união de pessoas que buscam isso, né, é nisso que nós apostamos que podem sair mais frutos, de modo que a gente quer que esse tipo de iniciativa como a nossa possa ser replicado de cidade a cidade e criar, basicamente, uma busca educacional verdadeira e sincera e tradicional, desligada das amarras das instituições que estão carcomidas, né? Mas, enfim, voltou o professor. Oi? Já estou livre. Então, professor, isso que o senhor fala da força da personalidade também, que é outra coisa que o senhor fala do Goethe, né? Eu sempre uso o senhor como exemplo, né? Porque eu faço as contas, teve várias ocasiões que eu fiz isso, eu faço as contas. Vamos contar aqui quantas universidades existem no país, quantos trilhões de reais são investidos, quantas pessoas, quantos meios culturais tem, mas isso não tem a força de um velhinho lá da Virgínia, que ligou uma câmera, um microfone e mudou existencialmente, impactou existencialmente a minha vida, e eu sei de muitos outros que passaram a adquirir parâmetros existenciais novos a partir do que o senhor nos ensinou. E o senhor não tinha nenhum cargo, nenhuma estrutura, o senhor só ligou a câmera e a gente foi lá assistir, e isso fez efetivamente a gente mudar o rumo das coisas da nossa vida. Eu posso falar isso com toda sinceridade. E, enfim, como é que o senhor percebe que deve ser esse caminho de restauração, né? O senhor fala justamente sobre isso, que dos problemas da universidade, dessa necessidade da formação individual e dessa responsabilidade sobre a verdade que se conhece e a integração disso nas atitudes concretas e reais, né? Bom, teve 2 estudos que eu fiz. Um de maneira natureza histórica e o outro uma espécie de sociologia direta. E como se formaram, como se criaram as épocas de grande florescimento intelectual, artístico, filosófico no mundo. E, segundo, como se formou no Brasil a época mais brilhante da nossa história mental, que foi a década de 30. E, nos 2 casos, a resposta é a mesma: contato pessoal. Como é que funcionava ali o círculo de Sócrates? Era um sujeito que reunia os amigos e conversava. Mas como surgiu a universidade medieval? Leia o livro do Kenneth Minogue, O Conceito de Universidade. Ele mostra ali que as universidades eram apenas clubes de aficionados, não era uma instituição criada pelo Papa ou pelo Rei para formar o funcionalismo público, não era nada disso. Eram os alunos, as pessoas que queriam estudar, se juntavam, se cotizavam e mandavam, contratavam professores. Tanto que o reitor da universidade era geralmente um aluno. Depois é que o negócio virou e foi se institucionalizando. Quando formaram o regulamento da Universidade de Paris, a coisa começou a virar bagunça. Enquanto você tinha, o ensino era uma expressão da liberdade, do desejo de aprender, funcionou maravilhosamente. Do mesmo modo, quando eu perguntei como foi essa década de 30 no Brasil, eu peguei os meus alunos do Rio de Janeiro e mandei entrevistar vários intelectuais que tinham entrado na sua atividade na década de 30, por volta da década de 30. Ele disse, como você aprendeu? Ele disse, sim, eu vim aqui para o Rio de Janeiro e conheci as pessoas. Então, o círculo de amigos que davam apoio, trocavam ideias,
formavam, vamos dizer, uma linguagem comum, tinham uma comunhão de sentimento. Isso aqui é a coisa básica. Agora, se você pega uma universidade, bom, existem grupos de amigos lá dentro? Sim, mas elas não têm nada a ver com o ensino e com as disciplinas que você está ensinando. Então, por um lado, a relação pessoal é uma coisa e a aula é outra. Então, está completamente errado. E, em segundo lugar, esses círculos de amigos só podem funcionar se eles são formados em torno de desejos reais que as pessoas têm. É um negócio do John Taylor Gatto. As pessoas só aprendem o que querem aprender. Então, você tem que reunir pessoas que querem aprender a mesma coisa. Não é isso? Agora, se um quer aprender basquetebol e outro quer aprender física atômica, eles só vão, reunindo, eles só vão conversar de mulher. Não é isso? É a única coisa que tem em comum aí. Então, você tem que buscar as verdadeiras afinidades, né, afinidades espirituais, intelectuais, e formar os grupos em torno disso. Daí o negócio funciona. Você não precisa ter um grande professor. Se ninguém souber nada, mas eles estão todos interessados na mesma coisa, acaba descobrindo. Não é isso? Professor, o senhor fala também muito disso, que as pessoas acabam se juntando no Brasil para, acho que é small talking, o termo que o senhor usa. Small talking, né? E a gente vê, o pessoal vem aqui e fala que é uma graça de Deus muito grande, eu vejo dessa forma, o fato do Instituto existir, como o Matheus falou que existe, porque acho que foi exatamente isso que manteve a nossa coesão. E aí, quando a gente fala isso, algumas pessoas caem na seguinte tentação. Mas onde eu moro não tem isso. Não tem ninguém. Meus primos não querem saber disso. Minha família não quer saber disso. E eu trabalho 8 horas por dia. E aí, eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque a gente que conhece um pouco da trajetória do senhor sabe em quantas tribulações o senhor se viu, quantas privações, quantas dificuldades. E isso não impediu que o Olavo de Carvalho fosse o Olavo de Carvalho com esse trabalho civilizacional do Brasil. Então, eu queria que o senhor falasse alguma coisa para essas pessoas, considerando a experiência pessoal do senhor, que o senhor fala com uma propriedade máxima, porque o senhor é um filósofo de primeiríssima ordem, e só o senhor sabe até muito mais do que a gente, todas as dificuldades, privações e solidões que o senhor passou. Então, isso é motivo para as pessoas deixarem de estudar ou deixarem de buscar a verdade ou ficarem reclamando? Ao contrário, ao contrário. Para mim sempre foi assim. Quanto mais encrencada a vida estava, mais eu estudava, porque o estudo era a única coisa que estava funcionando. Além disso, é o seguinte, essa área do estudo dependia só de mim, eu não dependia de ninguém para fazer isso. Então ali eu estava livre para fazer as coisas do jeito que eu quisesse. Então as épocas de maior tormento e dificuldade foram também épocas de muito aprendizado. Além disso, tem isso. Eu acho que metade do que eu li em trem, em ônibus, em bonde, no metrô, tá entendendo? Ou assim, quando o patrão virava as costas, eu puxava o livro dentro da gaveta e começava a ler. Quer dizer, eu roubava o meu tempo aos outros, né? O que eu enganei de patrão, fingindo que estava trabalhando, na verdade estava lendo, sei lá, Ortega y Gasset, coisa assim. Eu não agradeço. Tem uma pessoas pelo interesse real que elas têm, e o interesse que as leva para cima. Qualquer coisa, tá entendendo? Eu lembro assim, quando eu estava no ginásio, um dia eu tinha lá um Grêmio e os caras me nomearam diretor social do Grêmio. O que é para fazer? Eu tenho que organizar os bailinhos. Eu odiava dançar, entendeu? E daí eu não sabia nada. Como é que faz essa porra? Né? Os caras falaram, precisa tirar alvará. Eu falei, que cara que é alvará, porra? Né? Daí juntou o pessoal, todo mundo interessado, todo mundo queria ter o bailinho. Todo mundo me ajudou, nós conseguimos fazer os bailinhos. Bailinho não, eram festas enormes, um sucesso extraordinário. Né? Funcionou. Daí todo mundo pensava que eu era um profissional, que eu era como é, o Chico Recarei do ginásio. Tem uma ideia que o senhor apresenta, não me lembro qual é a aula, se é 280 ou é 300 e pouco do COF, que o senhor fala como o desenvolvimento do gênero da autobiografia, das Confissões de Santo Agostinho, só se dá com o romance, né? Não sei se o senhor lembra disso. Sim. E aí,
isso, de algum modo, dá testemunho de duas coisas, né? Primeiro, da complementariedade e, ao mesmo tempo, distinção que há entre a poesia, por ser sintética e por trazer muito significado simbólico em cada palavra, e da minúcia do detalhe que o romance traz. Mas, ao mesmo tempo, dá testemunho, me parece, daquilo que Horácio, eu acho que fala, né? Que ou você prima pela clareza ou pela concisão. E, ao mesmo tempo, isso demonstra que há, É numa certa época. entre... Bom, eu vou escrever coisa no número mínimo de palavras, mas eu quero ser claro. Isso é uma tensão, isso não tem solução. E é justamente você conseguir ficar no meio e não ter resolvido este problema, é isso que faz de você um escritor interessante. Porque você vê essa tensão. O cara está tentando escrever o mínimo para não encher o saco do leitor, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser claro, quer ser compreendido. Ele vai ter que se virar no meio dessas duas exigências opostas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria que o senhor comentasse melhor. É uma coisa interessantíssima isso que o senhor falou, como o gênero da Confissão de Santo Agostinho só se vai desenvolver com romances do século XIX, se eu não me engano. Quais são as implicações disso e por que isso se deu? E, ao mesmo tempo, como parece que esse tipo de minúcia ela é necessária para uma época que há uma degradação educacional, porque numa época que você podia ser mais conciso, você pressupunha que os leitores estavam aptos a fazer o caminho experiencial de desenvolver aquelas coisas, né? Você vê, na antiguidade, você não encontra exemplos de pessoas contando a sua própria vida. Encontra, mas são narrativas oficiais. Se o sujeito era um governante, um rei, um imperador, um chefe de exército, daí ele contava, como César conta, né, a história das suas batalhas, essa coisa assim. Né? Entre os faraós do Egito, tinha uma coisa que o sujeito chegava no céu depois de morto, ele tinha que contar só a história do que ele fez de bom, não era para contar sacanagem, era anticonfissão, só contava suas grandezas, né? E assim por diante. O primeiro sujeito que lembrou de contar a sua vida, em todos os aspectos, com vamos dizer, a integridade de um organismo, foi Agostinho. Da onde que ele tirou isso? Da prática cristã, da confissão, é claro. Quando ele escreveu as confissões, já tinha 4 séculos de prática da confissão, até aparecer um cara que entendeu como é que funcionava o negócio. Tá certo? Mas, ainda assim, claro que surgiram outras autobiografias no meio, mas nenhuma delas tinha essa força, né, da sinceridade do Agostinho. Só quando se desenvolve mais tarde o gênero romance é que o pessoal cria os artifícios narrativos necessários para contar uma história real. Quer dizer, contar uma história imaginada é mais fácil do que você contar a real. Por quê? No imaginado, quando está faltando um pedaço, você inventa, pô. Né? Agora, na real, quando você é um historiador e você tem um pedaço da história aqui, tem outro pedaço lá que se passa 10 anos depois, o que aconteceu no meio? Não dá para inventar, pô. Então eu vou ter que procurar, porque se eu não achar documento nenhum, bom, eu vou ter que bancar um ficcionista, inventar também, né? Então, esses pedaços que têm que ser inventados, no caso do Agostinho, ele não precisou inventar muito, porque ele tem uma memória extraordinária, tem uma memória muito viva das coisas, tá entendendo? E ele escrevia realmente com sentimento. E a parte que ele queria escrever, de fato, não dependia de mais ninguém, dependia só dele, ele não precisou consultar testemunhas nem coisa nenhuma. Mas, às vezes, para nós contar a nossa própria história, nós precisamos de testemunha. Eu vi perguntando aqui para minha mulher, que ano que aconteceu tal coisa, quem que estava lá? Eu não lembro direito, né? Então, foi necessário evoluir muito a arte da narrativa para nós podermos chegar às grandes autobiografias, os grandes diários que apareceram entre o século XIX e o século XX, né? Como as narrativas autobiográficas. Agora eu estou lendo de novo as autobiografias, narrativas autobiográficas do August Strindberg, escritor sueco, né? Ou o Diário do Amiel, né? Ou o Diário do Julian Green. São prodígios de confissão. O próprio Diário do André Gide, né? Então, o ser humano não nasceu sabendo isso. Você tem que aprender a contar a história. E vamos dizer, a experiência acumulada das gerações, os vários narradores que vão mostrando
um para o outro, como é que faz? Se você pega, assim, o primeiro romance que acontece, aparece uma Princesa de Cleves, né? Ou do Daniel Defoe, né? Você vê que, às vezes, é uma narrativa um pouco tosca. Né? Não tem a sutileza que vai aparecer mais tarde. Você compara, por exemplo, Daniel Defoe com Marcel Proust, né? Ele pega cada sutileza que se passa na cabeça do personagem, está tudo lá. Daniel Defoe nem podia imaginar um treco desse. Né? Quando Balzac inventa a técnica dele, né, a técnica de fazer do romance um microcosmo sociológico, ninguém tinha feito isso até então. Depois que ele fez, bom, agora já sei fazer, aprendi com o Balzac. Então, cada um, é o que dizia Santo daqui, na verdade, é filho do tempo. Precisa muita gente tentar fazer uma coisa para o aprendizado ir acumulando, né, e as soluções irem aparecendo. Então, eu vejo que no século XX muita gente falou de crise do romance, fim do romance, e nada. O romance do século XX é um negócio de uma riqueza extraordinária, né? Onde você vai encontrar, né, autores como Hermann Broch, ou como Robert Musil, né? É um negócio que não acaba mais. Né? Ou William Faulkner, meu Deus do céu, são maravilhas e mais maravilhas. No caso, então, professor, isso se aplica, essa tomada de consciência do sujeito que está na realidade e vê as coisas acontecendo e ele dá uma forma narrativa para isso. Pegando ali, o senhor fala muito do Northrop Frye, e o Northrop Frye coloca, né, baseado em Aristóteles, exatamente a literatura como um mundo concreto de experiência imediata. E lá no iniciozinho, a gente até estava falando esses dias aí no YouTube, um livrinho dele, A Imaginação Educada. Ele começa falando sobre a natureza da metáfora e ele fala sobre esse processo da mente humana que envolve o mundo dado e passa a construir possibilidades. Sim. Diante do que o senhor está falando, quando a gente pega, por exemplo, o Dostoiévski na Rússia, porque o Dostoiévski, ele olha para si, e ele, para fazer o que ele faz, ele tem que olhar para si, ele olha para o que o povo russo está pensando, o que o povo russo está fazendo, ele pega aquelas discussões imensas nos bares, o pessoal fumando e bebendo e falando e discutindo o russo, o que o russo tem que fazer. E mesmo assim, ele faz uma documentação prévia, digamos assim, de todos os problemas que depois Nossa Senhora, na minha visão, diz que o mundo vai sofrer. Todos os males da Rússia, eles estão germinados ali no Dostoiévski, todas aquelas discussões, o que a gente vê ali nos Demônios, na ilusão de onipotência do Raskolnikov em Crime e Castigo. E aí, isso certamente dá um parâmetro de experiência humana muito bom. O senhor fala que falta muito para a gente, o romancista, artista, para falar das coisas que aconteceram no Brasil. Por um acidente histórico nosso, de fato, essas pessoas sumiram. Mas eu acredito que depois nós teremos uma documentação póstuma disso. Mesmo que a gente tenha essa documentação póstuma, isso ainda tem uma validade? Isso ainda é necessário? Como é que o senhor enxerga isso? Tem muita validade e os romances que não foram escritos vão ter que ser escritos. Não tem outro jeito. Por exemplo, você pegar todo esse período petista, o negócio é assim, uma infinidade de enredos. Você pensa mesmo, o Lula é um personagem dramático fora do comum. Né? Não é fácil você retratar o Lula. Né? Hoje em dia nós temos... Por exemplo, se você pegar o Dugin é um personagem de Dostoiévski, você deve ter percebido. Né? Um desses caras que estava lá discutindo era o Dugin, obviamente. Então, mas os russos já perceberam isso. Agora, no Brasil, nós não temos esse gênero, que é vamos dizer, o romance da formação política do país. Você não tem. Né? Então, em geral, os escritores brasileiros, quando pegam personagens políticos, em geral, para caricaturá-los, esculhambar com eles. Não é um negócio escrito com verdadeira compreensão de romancista, tá entendendo? Então, por exemplo, você contar, sei lá, a história do FHC. A mente do FHC, bicho, é um negócio muito complicado. Porque, assim, é um monte de fingimento muito difícil de fazer. E o fingimento tem uma trama por trás. Aonde que ele está querendo chegar exatamente? Ninguém compreendeu a mente desse cara até hoje. Tá entendendo? Então, muita gente pensa que o conhece. Né? Mas durante muito tempo, o FHC não era a direita nacional. O pessoal dizia que era.
Depois você descobre, não, ele estava tramando as coisas para o Foro de São Paulo, etc. Epa, o negócio é mais complicado do que tinha pensado. Então, tem muitos personagens interessantes que não foram explorados. Você imagina, por exemplo, por que Dom Pedro II abdicou do trono? Por quê? O que se passou na cabeça dele na noite que antecedeu a abdicação? Ninguém explorou isso, meu Deus do céu. Você vê, ele tinha apoio do exército, ele quisesse mandar matar todos aqueles caras, acabava aquela porcaria na mesma hora. O próprio Marechal Deodoro o teria ajudado, se ele pedisse. Por que não pediu? Que mistério é esse? Né? Outra coisa, histórias extraordinárias que têm um alcance espiritual fora do comum. A história da escrava Anastácia, ninguém escreveu até agora. Como é que tem um personagem desse, o pessoal deixa escapar? Né? Quer dizer, isso quer dizer que as novas gerações de escritores não têm amor suficiente ao Brasil, não têm interesse pelo Brasil. Né? Por outro lado, em outras épocas o pessoal teve, mas muitas vezes era um interesse de quem não conhecia ou não compreendia o Brasil. Né? Por exemplo, você lê os livros do Gastão Cruz, A Amazônia Misteriosa, e depois você lê o do Ferreira de Castro, romancista português, A Selva. Você vê, a selva do Gastão Cruz é assim, é um estereótipo de selva, evidentemente. Né? Só tem bicho, macaco, né? Periquito. Mas a selva do Ferreira de Castro é onde se passa um drama humano de importância universal. Por quê? Porque o Ferreira de Castro é português. E ele traz para a cultura portuguesa essa compreensão profunda do ser humano. E ele chega no Brasil, ele entende o Brasil melhor do que o brasileiro. Está entendendo? Agora, eu vou dar nos próximos dias um curso que vai ser sobre literatura e filosofia. É bom você perguntar isso. Né? Você vê, quando teve o golpe de 1964, como é que o pessoal da esquerda reagiu? Escrevendo romances. E quando você lê esse romance hoje, você vê que tudo que está ali aconteceu depois na realidade. Você pega o romance do Antônio Calado, Quarupi, toda a história da teologia da libertação e dos padres guerrilheiros está ali antes de acontecer. Você entende o que é a literatura? O negócio do Hofmannsthal, né? Nada está na política do país que primeiro não esteja na sua literatura. Isso é certíssimo. Se você pega... Você mesmo agora citou a teoria do medalhão. A teoria do medalhão são 150 anos de história política nacional. Está tudo ali. O que você... Né, eu vendo essa discussão do Fundeb, está aí a teoria do medalhão de novo. É só vigarista, é só sacanagem, é só mentira, é só fingimento. Mas, se você pegar a obra inteira do Machado de Assis, qual é o assunto dele? O fingimento. Você não tem o único personagem sincero que tem ali é o conselheiro Aires, mas o conselheiro Aires, ele não fala com ninguém, ele não se mete em nada, ele fica quietinho no canto dele escrevendo. Quer dizer, ele é sincero, mas só para ele mesmo. O resto é tudo mentiroso, filho da puta. Então, a nossa história política é isso aí. É isso. Calhou, professor, quando começaram com esse negócio de uso de máscaras, tem que usar máscara, tem que usar máscara. Na mesma semana eu tinha gravado aula para o pessoal do Segredo do Bonzo. Sim, sim. Foi perfeito, que termina com aquele negócio do nariz metafísico, né? Sim, sim. Os filósofos estão dizendo, então, no reino de Bungo, os físicos também aderiram à teoria do nariz metafísico e tal. É aquela coisa que o senhor falou no vídeo Poder da Mentira, que eu acho, quando você fala bolha de sabão verbal, as pessoas acham que não entendem no acesso à figura que o senhor está usando. E a bolha de sabão é exatamente isso, aquela coisa que sobe, 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 depois se dispersa. Se você quiser estourar, você vê que não tem nada dentro. Me parece que o poder da mentira funciona também para Machado de Assis nesse sentido do auto-engano, porque as pessoas, elas nunca buscam referente de nada. Esse é o ponto. O famoso triângulo do peixe não funciona no Brasil. Só tem signo e significado, não tem referente, porra. E as pessoas não sabem o que é o referente das coisas. Elas só entendem significado. Quer dizer, a palavra que explica outra palavra. É um mundo que funciona só de palavras. Por isso que o pessoal gostou tanto do sócio construtivismo. Né? Porque no sócio construtivismo tudo era texto, só existia texto, não existia mundo mais. Fez um sucesso desgraçado no Brasil. Fez um sucesso desgraçado porque as pessoas no Brasil experimentam isso. Elas vivem num mundo só de palavras. E falar nisso, tem outra coisa que eu acho que o senhor trata que é muito importante,
E se o senhor puder comentar a ligação desse problema do domínio da linguagem com o aprofundamento e essa dispersão social, com o aprofundamento da imaturidade que o senhor representa da camada 4 da personalidade, né? Então, na camada 4, todo o mundo da pessoa é basicamente os estados interiores passageiros, emoções. Estamos estando? Qual é o principal problema da camada 4? Saber se gostam de mim. Esse é o problema. Gostam de mim ou não gostam, né? E você vê que... Então... dificilmente as pessoas saem da camada 4 no Brasil. Não saem mesmo. Matheus, pode falar. Diga. Oi, é porque eu estava tendo oscilação aqui. O senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Pode falar. Tá. Só continuando nesse ponto, me parece que existem elementos dos próprios costumes nacionais que fazem que a pessoa permaneça na camada 4, né? Um deles é a dissolução familiar, né? A dissolução familiar faz com que a pessoa não receba o afeto necessário num lar estruturado, né? É uma coisa. A outra é ele incentivo à segurança, a busca pela segurança, que pode ser simbolizado pelo aquele conselho que os pais dão aos filhos jovens e crianças, que eles buscam o concurso público, né? Então, isso faz com que o cara ele fique buscando algo que é impossível, que é a segurança no mundo, que o senhor também fala disso, né? Não existe segurança. E ele já começa a talhar a vida dele na busca da segurança na época que ele deveria estar buscando o desafio, né? A conquista. Exatamente. Para você ver. E outra é a própria escola. A estrutura da escola que joga um bocado de pessoas advindas dessa mesma cultura, de constituição familiar desfeitas, de busca de valores díspares, numa sala de aula em que elas vão terminar conflitando sob a tutela de um pedagogo que, por sua vez, é alguém que tem uma nota baixíssima, que entra no sistema de ensino superior, ele vai coordenar esse negócio a partir de pedagogias nefastas. Então, todas essas coisas fazem com que a pessoa sempre esteja num conflito e numa animalização que impede da maturidade e da inteligência, né? Enfim. Claro, é exatamente isso que acontece. Agora, um problema, uma das causas disso, vamos dizer, é a multiplicidade de códigos morais que existem no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você chegando, você mais ou menos sabe o que é para fazer, o que não é para fazer. Conforme o ambiente que você está, você sabe quais são as regras, né? E você ou se adapta a elas ou você vai embora. Mas no Brasil, não. Ninguém sabe quais são as regras. Então, isso dá uma insegurança desgraçada, tá entendendo? E dá uma insegurança e dá uma ânsia de ser aceito. Você não sabe se ele está sendo aceito ou não. Ninguém sabe. Ninguém tem certeza se gostam dele ou não. Isso é horrível. Isso cria pessoas inseguras, fracas, sem caráter, né? Então, isso piora com o tempo, porque o pouco de regras morais que existia, vamos dizer, existia ainda na minha infância, na minha adolescência, desapareceu. Então, um pouco de moralismo, né, ajuda a consertar isso aí. Se você vai para nos ambientes protestantes, evangélicos, as pessoas são menos inseguras, porque elas sabem o que naquele meio é considerado certo e errado. Então, pronto, acabou. Ela cumpre aquilo, ela está segura. Não cumpre, está com medo. Mas o resto do país está tudo com medo, tá entendendo? Eles não sabem o que é considerado certo e errado, né? Então, veja, a necessidade ansiosa de se fazer aceitar. Todo mundo tem, como é que se diz, carência afetiva. Todo mundo precisa levar beijinho e agrado toda hora, porque não tem certeza se gostam dele ou não. Que porcaria é essa? Né? É incrível. Assim, é um povo de gente muito, psicologicamente, muito fraca. E o Matheus estava falando, né? Ah, como é que pode um velhinho lá na Virgínia fazer todo esse estrago? Exatamente, é porque, como você falou, não só na esfera política, mas de toda uma esfera cultural e moral, você tem essa aplicação da teoria do medalhão. Porque a teoria do medalhão pode ser resumida no seguinte: é como você obter
prestígio sem mérito nenhum. Isso é a teoria do medalhão. Então, quando aparece um homem que tem muito prestígio, que tem muitos méritos por causa da sua personalidade, e que esse homem não diluiu a sua personalidade nas convenções da formalidade tosca do burguesismo brasileiro, é óbvio que você vai ter uma revolta imensa dos medalhões contra uma figura como o senhor. Claro, parece... eu deixo inseguro, mais inseguro do que eles já são. Eles realmente não me entendem, eles acham que eu sou um monstro. Eles acham que eu sou uma espécie de tigre, que vou entrar matando todo mundo, comendo as pernas do cara. Né? Tem medo. Pega esses generais. Os caras têm formação militar, tem medo de mim, rapaz. Mora de medo. Né? Algum deles vem me enfrentar, vem discutir comigo, mas de jeito nenhum. Fica uma distância segura xingando. Ah, ele é astrólogo, se fazendo de importante, se fazendo de fortão à distância. Que gente palhaça, meu Deus do céu. Gente das Forças Armadas, assim, você imagina o pessoal desarmado, então, como é que é? É muito feio, pô. Agora, como é que eu consegui isso? É assim, eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente durante 7 anos às portas da morte. Quando chegava no Natal, os caras me enchiam de presente porque achavam que era o último. Né? Então, olha, a minha vida já foi horrível desde o primeiro dia. Então, daí para dentro, o que vier é lucro, pô. Tenho medo de morrer? Falei, minha mulher perguntou, você tem medo de morrer? Eu falei, não, tenho medo de não morrer. Esse será um problema. Agora, a morte já está aí desde que eu era pequenininho. Professor, quando o senhor estiver querendo terminar, se a gente estiver ali ocupando muito, o senhor diga, porque se for deixar com a gente vai falar aqui até 2 da manhã, viu? Vamos parar por hoje e vamos deixar... A gente faz uma segunda, outro dia. Quando quiser continuar, é um prazer. Tá bom. Então... Vamos para a última pergunta, então? Vamos. Deixa eu só... Deixa o quê? Como é, Matheus? Então, já que o senhor quer... Estou falando, tá escutando? Tô, pode falar. Caio. Oi. Caio, professor, a gente queria só, então... Acho que Caio pode começar e depois eu falo, só para a gente falar a última coisa e encerrar. Fala aí, Caio. Professor, eu queria... Vamos fazer aqui a última pergunta, e aí dessa última pergunta a gente termina. Depois da resposta do senhor, eu e o Matheus queríamos dizer umas coisas, mas é o seguinte, o senhor insiste muito na leitura da literatura nacional e também fala que deve se ler um pouco de literatura estrangeira, na verdade não um pouco, mas muito, pela necessidade de complementação de determinadas experiências que são pobres à literatura nacional. Então vamos pegar 3 grandes aí que o senhor cita, que são grandes mesmo, não é só porque o senhor acha, são mesmo. Né? O Graciliano, quando a gente pega ali, termina Caetés. Qual a diferença de mim para essas pessoas? Eu também sou um Caeté. Quando você vai para o São Bernardo, tem aquela tomada de consciência existencial de que, estraguei a minha vida. Se eu fosse um bicho como essas pessoas que trabalham para mim, tudo seria muito melhor. E você também tem essa espécie de conclusão antropológica pessimista quando você pega o Vidas Secas. Quando a gente vai para o Machado, você tem ali o capítulo das negativas do Brás Cubas, que é como ele encerra a vida dele, que é uma coisa tristíssima. A obra do Machado inteira é, de fato, a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E quando você termina o Quincas Borba, tem lá o sujeito louco na sarjeta com um cachorro, né? Ao vencedor às batatas. E quando você pega outro grande que o senhor fala muito, que graças ao senhor ele pôde reaparecer, que é o Zé Geraldo Vieira, você tem coisas muito boas no Zé Geraldo Vieira, de fato, mas quando a gente pega os 2 grandes lá, A Mulher que Fugiu de Sodoma e A Ladeira da Memória, A Mulher que Fugiu de Sodoma termina com a tomada de consciência que é seguida ao quê? O afã da fuga e do exílio. Um sujeito que vira de costas e tem que sair diante da realidade que ele encontra. Mesma coisa, A Ladeira da Memória, quando o sujeito sobe e vê ali os frutos daquele amor que ele queria viver, né? O quarto cheio de maribondo, tudo ferrado, a casa toda ferrada, e ele sai a cavalo naquela chuva monstruosa. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma espécie de obsessão, e aí a questão, se o problema é a atenção, ao que os nossos grandes artistas dão atenção, ou se é um problema antropológico nosso que ficamos presos nisso daí. E aí, professor, diante disso, eu queria que o senhor comentasse, afinal de contas, o que nós somos? Nós realmente podemos ser melhores do que isso? Nós estamos limitados a isso?
nós vamos repetir esses destinos trágicos sempre, ou pode acontecer uma catarse, a gente pode se abrir para o mundo, a gente pode ser melhor. O que o senhor acha, afinal de contas, com relação a isso? Olha, só houve 2 ocasiões em que algo como identidade nacional ficou claro para todo mundo. Primeiro foi a Guerra do Paraguai. O povo todo apoiou a guerra, ao contrário do que acontecia nos outros países, né? Na Argentina morreu mais gente na fronte interna lutando contra a guerra do que na própria guerra. No Brasil, o povo inteirinho deu apoio. Então, eles sentiam que tinha uma pátria que tinha que defender. Não pode saber se a guerra em si mesmo era certa ou errada, mas o pessoal sentiu que era certo, né? E depois foi agora na eleição, nas manifestações populares contra a corrupção, a partir de 2013, culminando na eleição do Bolsonaro. Então, são esses episódios que formam uma imagem da integridade nacional. E isto é que dá para as pessoas o sentido de ser brasileiro. Agora, essas ocasiões, no meu entender, foram muito poucas. Então, a nossa identidade nacional ainda é muito fraca. E esse é o nosso grande drama. Quer dizer, os escritores, sociólogos ficam procurando o que é o Brasil, o que é a identidade nacional brasileira. Ela não existe ainda. Ela está se formando. Ela é uma possibilidade. Mas essa possibilidade não se realizou ainda. Não adianta você querer buscar identidade nacional no futebol. Isso é palhaçada, gente. Calma lá. Futebol, carnaval, samba, pelo amor de Deus, você está brincando. Né? Você pega carnaval e samba, foi invenções do Getúlio Vargas. Não é uma coisa popular. Foi ele que, né, botou o samba carioca como música brasileira. Né? Eu lembro, quando eu era jovem, tinha um sujeito chamado Marcos Pereira, fez uma coleção de música popular brasileira. Ele ia de região em região gravando a música típica daquele local. Era assim, era um oceano de estilos. Acabou que não acabava mais. Eu falava, por que só o samba? Né? Porque o Getúlio Vargas escolheu. Né? Então, quer dizer, esse negócio de samba, carnaval, isso é uma imagem oficial. Isso não é uma realidade do Brasil. Entendeu? É um estereótipo. Agora, a realidade nós vemos nesses 2 momentos. Houve um primeiro momento, às vezes, foi a Batalha de Guararapes, e todo mundo se juntou para expulsar o invasor. Mas era muito pouca gente, na verdade. Né? Então, os momentos decisivos foram a Guerra do Paraguai e a luta contra a corrupção. Né? No resto, você não teve manifestações populares tão grandes, assim, tão espontâneas. Houve manifestações populares grandes, mas sempre organizadas pela elite. Então, a elite mobilizava o povo. Mas quem mobilizou o povo a partir de 2013? Ninguém, o próprio povo. E quem mobilizou no tempo da Guerra do Paraguai? Veja, o governo não tinha nem meios de mobilizar o povo. Você não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. O pessoal foi porque quis. É isso. Então, aquilo que o povo faz porque quer é o que marca a sua identidade. E isso deixa um legado para as gerações seguintes. Então, o que é identidade nacional? É a memória dos grandes feitos realizados em comum. Nós não podemos perder isso. É o pouco que nós temos, mas temos. Professor, eu quero agradecer muito ao senhor, agradecer pela sua disponibilidade. A gente sabe que é muita gente atrás do senhor e a gente veio aqui perturbar também, mas para a gente é um prazer. Falar com você. Eu quero dizer uma coisa. Se nós tivermos literatura, depois disso tudo, eu tenho certeza que muitas pessoas boas, muitas pessoas com personalidade, muitos personagens fortes vão aparecer. Se Deus quiser. Houve um fato na história cultural do país que fez com que as pessoas tomassem consciência dessa possibilidade de ser gente, de você ser um sujeito honrado, de você não mentir, de você confessar as coisas para você mesmo. E esse fato foi o trabalho do senhor. E tem uma coisa que o Viktor Frankl fala no Em Busca de Sentido, ele diz, tem uma coisa que nem o campo de concentração consegue tirar do sujeito, que é aquilo que ele viveu, é aquilo que está na consciência no interior dele. Verdade. E podem, olha só, podem destruir seminário de filosofia, podem tentar acabar com o senhor, mas o que o senhor fez
por nós e por várias pessoas do Brasil essa tomada de consciência do próprio eu, ante o ser, ante a complexidade da vida e da força que o sujeito pode ter ante a vida para tentar ser melhor, para ele tentar ser santo, um herói mesmo. Isso, professor, ninguém pode acabar com o Instituto até, mas isso ninguém tira da gente, porque isso está no nosso coração. As pessoas que ficam olhando só para o que foi feito na política por causa do trabalho do senhor, essas pessoas não têm ideia do estrago, em primeiro lugar, que o senhor fez no coração, no estrago no bom sentido, no coração e na alma das pessoas. Eu digo isso por mim, digo isso por muitas pessoas que sentiram isso. As pessoas me conhecem, eu me conheço, minha esposa, meu filho recém-nascido, depois vão saber disso, ele vai saber disso, mas a minha esposa sabe que a minha esposa me conhece desde quando eu tinha 15 anos. Ela sabe que tinha um Caio antes dessa frescurada toda de literatura, de olavismo, não sei o quê, e ela sabe, e as pessoas que eu amo e que me amam, sabem a diferença entre o Caio antes do Olavo de Carvalho e depois do Olavo de Carvalho. E eu não sou o único, são vários. Então, isso que o senhor fez, isso é uma coisa indestrutível. E isso jamais vai passar. Na verdade, só começou. E eu rezo todo dia pelo senhor, rezo todo dia pelo trabalho do senhor. Tenho um amor muito grande pelo senhor. Não tenho nenhuma vergonha de confessar isso em público, porque isso é a gratidão que eu tenho e que eu sei que os rapazes têm também, aqui os rapazes do Instituto. Então, eu queria dizer isso aqui publicamente, porque, afinal de contas, nós estamos no mundo do pecado original. Pode ser que amanhã eu despiroque, pode ser que amanhã eu enlouqueça, então todo mundo vai saber, opa, o Caio aí, ele já está desviando do que ele aprendeu do Olavo, não sei o quê. Não sei se isso acontecer, inclusive, pessoal, rezem por mim, porque é sinal que o demônio fez uma bagunça naquilo que o professor deu no meu coração. Então, eu quero agradecer aqui o senhor publicamente e quero dizer que isso não será desfeito, professor. Muito obrigado, de verdade. Se Deus quiser, Deus te ouça, Deus te ouça. Professor, e só complementando o que o Caio disse, falar com o senhor é até difícil, a gente está aqui colocando essas coisas, fica até difícil porque o senhor não tem ideia de quantos anos e quantas vezes, né, agora mesmo a gente está retomando as aulas do COF, né, assistindo desde a aula 1 e vendo 1 milhão de coisas. Essas coisas realmente mudaram o nosso parâmetro de julgamento sobre a nossa existência e a ampliação do caminho que a gente tinha que percorrer, e é sempre, para nós, importante colocar essas coisas como a gente colocou hoje, e o nosso trabalho à sua disposição, para que o senhor possa ver, né, se algum bem existe, o que o senhor efetivamente fez na vida dos outros, né, e nós, como estamos empenhados há mais de 10 anos aqui, a continuar o que o senhor está fazendo e tentar levar aos demais, e como isso tem realmente um peso existencial. Nós não estamos falando da boca para fora, nós não estamos brincando com isso. Há muitos anos nós abandonamos carreira, nós abandonamos outras perspectivas de trabalho, de conforto, para poder dedicar-nos a buscar essa verdade que o senhor, graças a Deus, nos apresentou, e a força dessa verdade é uma força que é realmente muito profunda e é existencial, não é mero apetrecho discursivo. Então, todo o nosso trabalho, todo o fruto que nós tivermos, e eu tenho certeza de muitos outros, que aqui a gente teve a feliz ideia de trazer os melhores alunos do senhor e outros que a gente via no Brasil, e todos eles que vêm para cá, a gente sempre pergunta desses relatos, sempre fala do nosso, e tem sempre esse ponto, né? Quando encontramos a sua sinceridade, o seu esforço, a sua vitalidade, e queria justamente deixar, como o Caio falou, à disposição aqui o nosso trabalho, para dizer que tudo de bom que tiver tem muitíssimo do seu trabalho, muitíssimo da sua personalidade, pedir desculpas por tudo que possamos fazer de errado, e dizer que estamos empenhando o nosso tempo, os nossos dias, os nossos anos, para prosseguir nisso e tentar ajudar muitos outros que, com a graça de Deus, conseguiremos. Ok, professor? Dizer que o senhor é lindo e que nós o amamos, e muito obrigado por tudo. Então, eu conheço o trabalho de vocês, estou muito orgulhoso de vocês serem meus alunos, não só vocês, evidentemente, tem muitos, mas eu espero que isso dê certo. Agora, o incrível é a gente fazer tudo isso, daí ver meia dúzia de generais de merda achar que, assim, que formou um grupo conservador para ocupar cargos do governo.
A puta que pariu. É coisa de uma mesquinharia impensável, impensável. É uma gente miúda, certo? O negócio deles é assim, circo de pulgas. Os generais todos são o circo de pulgas. Generais, deputados, senadores, ministros, todo mundo assim. Quer dizer, que coisa mais pequena, mais miúda. Eles realmente não entendem merda do que eu faço. Daí vem e aparece o Ai Meu Anos, né? Denunciando, não, isso aí é grupo, como é? Militância, milícia, não sei o que, nós estamos fazendo milícia para tomar o poder. Ah, toma no cu, porra, poder naquele lugar, né? A desproporção entre o que eu estou fazendo e o que os caras acham que eu estou fazendo é tão absurdo que não dá nem para discutir. Mas é claro que não são só eles, tem gente que está entendendo perfeitamente e que está continuando o meu trabalho de maneira que muito me alegra e que muito os honra. Fique com Deus, meus irmãozinhos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Deus abençoe o senhor. Você também. Como é que desliga aqui? Eita.